de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre uma possível transferência / empréstimo do Endrick ao Lyon, cara. Pelo jeito, o Endrick tomou essa dianteira, tomou essa decisão muito mais antes do que o Rodrigo mesmo, porque do Real Madrid eram esses dois jogadores que eu gostaria mesmo que, não diria que tivesse essa saída do Real. O Rodrigo eu queria que realmente saísse do Real Madrid. Mas o Endrick, essa tomada de decisão de optar pelo empréstimo, para mim é uma decisão acertada, dada a situação do Real Madrid, tendo o Mbappé como peça principal, um jogador que não se machuca com frequência, que dificilmente é substituído. Então, pro Endrick no Real Madrid, eu acho que não tinha o devido espaço, então ele precisava mesmo buscar algum outro time da Europa e se provar. Na minha visão, ou mesmo do meu gosto, se fosse para aconselhar o Endrick, eu falaria para ele ir para a Inglaterra. Algum time da Inglaterra eu acho que seria muito mais importante para ele ganhar, ter um alto rendimento com times mais de qualificação maior e também ganhar também mais forma física, mais postura de centroavante. Assim, o futebol inglês eu acho que ajudaria bastante o Endrick nesse desenvolvimento que está da carreira dele. Mas eu entendo talvez a tomada de decisão de ir para o Lyon, que é justamente para conseguir talvez uma convocação para a seleção brasileira, já que o campeonato francês é um campeonato mais fraco, então dá essa possibilidade do Endrick realmente conseguir ser convocado para a seleção brasileira e disputar, obviamente, a tão sonhada Copa do Mundo. Bom, a gente vai reagir ao vídeo do VSR, no mais eu gostaria de pedir que você deixe o like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, tamo junto e bora pro vídeo. As informações que eu tive foram a seguinte: a cada dia que passa, o Lyon aparece como a melhor opção para esse empréstimo. Isso é o que entende o entorno do Endrick. Qual é a postura? E isso tudo eu apurei com pessoas que trabalham no entorno do Endrick. Qual é a postura do Real Madrid nesse momento? Nesse momento tem um alinhamento entre o staff do Endrick e o Real Madrid de que o empréstimo em janeiro é o ideal. Então, nesse momento, o Real Madrid entende que emprestar o Endrick é o ideal. Mas, para o Real Madrid, o importante é que o Endrick vá para um lugar em que o Endrick se sinta bem. E aí, essa é a clara preocupação do Real Madrid em valorizar o Endrick, em fazer algo que deixe o Endrick feliz. Acho que isso é uma postura muito clara de que o Real Madrid não desistiu do Endrick, muito pelo contrário. Nesse momento o Endrick não está tendo minutos, nesse momento o Endrick não conseguiu, num começo complicado de trabalho do Xabi Alonso, aliás isso é tema para um vídeo em outro momento, o Endrick não conseguiu ganhar minutos, mas o Real Madrid, enquanto instituição, enquanto que pensa o departamento de futebol do Real Madrid não desistiu do Endrick. Isso quer dizer que o Real Madrid é bonzinho, carinhoso e tal? Não, gente, pelo amor de Deus, são business. São negócios, obviamente, em que o Real Madrid pensa no seu ativo. O Endrick foi um investimento por parte do Real Madrid e, obviamente, que eles estão pensando numa situação em que o Endrick vá para um local que ele consiga realmente se desenvolver e depois gerar, talvez, números para o Real. Porque eu não consigo imaginar o Mbappé saindo do Real Madrid nesse exato momento. A não ser que futuramente aconteça qualquer coisa, mas pelo fato do Mbappé ser um jogador jovem, então não tem por que ele sair do Real Madrid, a não ser que aconteça, tipo, eu não diria uma revolução, mas o time realmente troque algumas posições e essa vaga de centroavante fique realmente disponível. E aí talvez o Endrick seja uma opção para o Real Madrid de retornar desse empréstimo. Mas é óbvio que o Real Madrid está pensando numa situação em que o Endrick se sinta bem, se desenvolva e consiga jogar, para justamente ser um ativo que possa muito bem retornar ao clube e meio que beneficiar o Real Madrid, ou mesmo ser vendido e conseguir gerar uma receita grande para o clube. Pô, ninguém assim pensa na parte, vou pensar do seu lado. Cara, não é assim que funciona. Então, o que o Real está avaliando é justamente que o Endrick vá para um lugar em que o Endrick esteja feliz ou esteja
motivado para ir para esse lugar. Não é o Real chegar e falar, Endrick, o Real obrigar, entre aspas, o Endrick, ninguém obriga ninguém a nada, né? Mas o Real meio que forçar o Endrick a ir para algum lugar. O Real não quer isso. O Real quer que o Endrick esteja satisfeito com a escolha. Depois eu perguntei como é que tá o Endrick, e aí a resposta que eu tive é que o Endrick ainda está motivado. O Endrick está motivadíssimo para brigar pelos minutos que ele possa ter no próprio Real Madrid no meio de novembro, nós estamos mais ou menos no meio de novembro, até o fim de dezembro. Né? Por quê? Porque a janela, o empréstimo, mesmo que todo mundo bata o martelo, o empréstimo não sai antes do dia 1º de janeiro, porque a janela está fechada. Então, o pensamento do Endrick é dar tudo que ele tem. Ele está no pique, na pegada que ele estava lá no Palmeiras, naquela reta final do Brasileiro 2023, para tentar convencer o Xabi Alonso de que ele pode ser útil nesta temporada e ficar no Real Madrid. Essa é a principal motivação. Mas que se ele não conseguir minutos no Real Madrid, ele está muito motivado para ir para uma liga importante que ele possa ter minutos. Cara, e falar em liga importante, vai pra liga francesa? Que só tem o PSG. Então, tomar as decisões são bem estranhas por parte de jogadores. Vamos relembrar, obviamente, o Neymar tomou essa decisão. Mas é óbvio que talvez esse tipo de, assim, eu não diria postura, mas o que foi passado por VSR, é óbvio que é algo que todo mundo já sabia que ele ia comentar sobre isso. Então, não iriam talvez passar verdadeira verdade é muito bom, sobre qual é a postura do Endrick, porque na minha visão, já que ele tomou essa meio que, a gente até fez vídeo anteriores sobre isso, que a staff achava uma melhor decisão um empréstimo, e o Endrick já aceitou a parte de ser emprestado. O que ele precisa fazer é simplesmente manter um ritmo, porque esse lance de querer mostrar serviço pro Xabi Alonso, cara, não sei se é uma boa, porque realmente, se você mostrar que você tem potencial, o Xabi Alonso falar, beleza, fica aí no Real Madrid, você vai ficar encostado lá no banco lá e vai jogar o jogo sim, jogo nunca. Então talvez não seja realmente uma boa decisão essa tentativa de permanência no Real Madrid. Eu entendo que a postura, ou mesmo o staff do jogador vai passar que ele está bem, que ele vai querer ainda demonstrar resultado, mas eu acredito que o Endrick já tem que ter isso na sua cabeça do tipo, cara, eu vou manter um ritmo bom para ele ver que eu não tô fazendo corpo mole aqui, e quando eu chegar no Lyon eu vou regaçar. Porque por mais que talvez o sonho, o desejo do Endrick seja se desenvolver no Real Madrid, ou mesmo se tornar uma estrela no Real Madrid, isso pode acontecer em outro clube, cara, nunca se sabe. Então, essa vida de jogador, você pode muito bem despertar, ou mesmo conseguir atingir seu potencial num clube, como também pode ser em outro clube. Então, eu acho que talvez a cabeça do Endrick, isso ninguém vai saber qual é a verdadeira... qual o verdadeiro posicionamento do Endrick, porque às vezes um tipo de posicionamento sincero pode prejudicar ele futuramente. Então eu só espero que ele tenha em mente que a melhor coisa agora é ser emprestado e ele ir para um time que ele consiga jogar, simples assim. Então esses 4 pontos foram os pontos que eu conversei e que eu apurei com pessoas do entorno do Endrick. Então o cenário é esse. O cenário é: hoje, o staff do Endrick entende que o Lyon, clube da França, é a melhor opção, é a opção mais lógica e que mais encaixa com o Endrick nesse momento. Por que o Lyon? Vamos lá. Primeiro ponto, o time do Lyon é um time que está tendo problemas com centroavante, com atacante. Se você olha as estatísticas do Lyon, na temporada, os 2 jogadores de referência do Lyon ainda não engrenaram. O uruguaio, o Martín Satriano, que em 10 jogos fez 1 gol, e o argelino Rachid Ghezal, que em 7 jogos não fez gol. O atacante do Lyon com mais gol na temporada é o Afonso Moreira, português Afonso Moreira, que é jogador de lado, não é um 9. E os artilheiros do Lyon na temporada são 2 meio-campistas. É o Pavel Suc, que tem 5 gols, e o Tolisso, aquele mesmo, ex-Bayern de Munique, seleção francesa e tudo. O Tolisso que tem 4. Então, assim, o Lyon, neste momento,
perdão, precisa de um centroavante, precisa de um atacante, de um cara de área. E se o Endrick for pro Lyon, a possibilidade dele ter muitos minutos de cara, ela existe. Isso é um ponto. Outro ponto, o técnico do Lyon é o português Paulo Fonseca. Então você teria um treinador cuja língua é um fator favorável ao Endrick. É óbvio que a gente sempre coloca a situação de que a gente precisa ter um inglês fluente, que o inglês é uma língua universal, coisa parecida, mas realmente você indo para um clube em que o técnico você consiga entender o que ele está querendo dizer, eu acho que isso é muito importante. Então, talvez essa seja uma decisão acertada por parte do Endrick. E também ir para um time, principalmente na Europa, você tem que tomar muito cuidado com isso, em que eles não sejam famosos em queimar brasileiros. Igual se a decisão do Endrick fosse ir para um Manchester United, eu já ia ficar receoso, porque o United já tem essa fama de brasileiro que pisa lá, se ferra. O Casemiro ainda... No começo tentaram queimar o Casemiro, mas não tiveram muitas opções e ele conseguiu suas oportunidades. Mas então, para que o Endrick possa realmente se desenvolver e tomar a melhor decisão, esse tipo de situação tem que ser levado em consideração, já que alguns times europeus, alguns posicionamentos são bem prejudiciais para jogadores brasileiros. E o Endrick, que busca, obviamente, não só se desenvolver na Europa, ou mesmo ser titular, ainda talvez conseguir uma convocação para a seleção brasileira, ter esse tipo de aporte, ter esse tipo de suporte vai fazer toda a diferença e óbvio que é muito importante para o jogador. Outro ponto, o time do Lyon é um time que está jogando competições europeias. Eu até tinha sugerido o Endrick ir para o Milan, que acho que teria um encaixe interessante também, mas o Milan não está em competições europeias. E o staff do Endrick queria que ele fosse para um clube que jogue competições europeias para ele ter mais chance de ter mais minutos. E o Lyon está na Europa League. Inclusive, neste momento, estaria se classificando diretamente para as oitavas da Europa League. A Europa League tem um regulamento igual, né, um formato igual ao da Champions. Um outro ponto também, o time do Lyon é um time que joga para frente, e isso poderia favorecer o Endrick. É um time ofensivo, é um time que constrói. E há mais um ponto, o time do Lyon tem um histórico muito bom com jogadores brasileiros, né? Juninho Pernambucano, Fred, Cris, Caçapa, Edmilson. Então, assim, tem vários jogadores brasileiros que foram bem e que se destacaram no Lyon. O Lyon está em 7º lugar no campeonato francês, mas está tudo muito embolado nesse começo. Ele está em 7º, mas ele tem a mesma pontuação do 5º, que são 20 pontos, o Lille. Então ele está ali na briga por uma vaga na Champions League, está tudo muito empatado e tudo muito parelho ali no campeonato francês. E aí, por isso, o pensamento é dele ir para o Lyon. Então, numa situação como essa, o Endrick chega num time que está em 7º colocado, sendo uma liga francesa um pouco mais fraca que as demais, assim, em pensamento de carreira e desenvolvimento do jogador, pode ser que você dê muito bom, como também pode ser que dê muito mal. Porque, igual eu falei, os desafios que o Endrick vai ter não vão ser tão grandes assim, nível Europa, porque, campeonato francês, pelo amor de Deus. Mas, entretanto e todavia, ele tem a Liga Europa para enfrentar alguns outros times de outros países e também a parte assim que seja talvez importante ou boa pro Endrick é que todo esse tipo de situação para ele que está em desenvolvimento no início de carreira, talvez seja o ideal, você começar com assim um passo de cada vez, indo devagar, sabe? Porque se você talvez também coloca o moleque numa fogueira muito grande, ele vai acabar se queimando. Então talvez seja uma situação de justamente ir no passo a passo. Talvez a Steph tenha realmente razão em optar por uma liga inglesa, liga francesa e um time assim com bastante nome, que é o Lyon, apesar de não ter mais tanto repertório assim na Europa, mas o Lyon sempre vai ser um time que tem um grande nome, é um time de tradição e de repente recruta um brasileiro mesmo que seja por empréstimo e esse brasileiro se destaca além da conta, você ergue novamente o Lyon e também ergue obviamente o nome do Endrick, porque o Lyon tá no meio de tabela, tá vacalhando ali e tal, e de repente com a chegada do
do Endrick, o Lyon suba e brigue pelo título? Isso faz com que o nome do Endrick seja realmente mais percebido pelos outros times da Europa e principalmente pelo Real Madrid. Eu, Vitor Sérgio, na minha opinião, até aqui tudo que eu trouxe aqui é informação, né? A minha opinião é que ir pro Lyon é uma boa pro Endrick, por tudo que foi falado aqui e pelo fato, pela realidade de que o Endrick, muito prejudicado pela lesão no fim da temporada passada, e depois a outra lesão na época do Mundial, o Endrick começou atrás no trabalho do Xabi Alonso. Então hoje o Endrick está para trás de outros jogadores no trabalho do Xabi Alonso. Além disso, o titular do Real Madrid é o Mbappé, que é um extra classe, é um dos artilheiros da temporada de forma absurda e que raramente dá chance. Raramente baixa a guarda, não se machuca, então ele vai ter menos minutos mesmo. Tem até a questão dele se ele tá na frente ou atrás do Gonzalo Garcia, que participou bem do Mundial. Isso daí acho que nem seria o problema, acho que o Endrick naturalmente passaria o Gonzalo Garcia, mas a verdade é que os minutos dele seriam pequenos. Então, eu vejo como uma boa o Endrick ir pro Lyon, pensando exclusivamente em tentar ir para a Copa do Mundo. Então esse foi o vídeo do VSR comentando um pouco sobre essa tomada de decisão do Endrick de talvez, pelo menos na janela de janeiro, se transferir para o Lyon como um empréstimo. Isso é muito importante porque você cumpre o empréstimo se você desenvolve bem no clube e você retorna para o clube de origem, que no caso o grande desejo e sonho do Endrick é jogar pelo Real Madrid. Então, tudo isso faz parte, talvez, de um grande plano, um bom plano, talvez, por parte da Steph. E eu espero que o jogador esteja de acordo com tudo isso. Porque, às vezes, é a Steph empurrando uma tomada de decisão e o jogador meio que teimando com algo que não faz muito sentido. Tipo um Rodrigo querer continuar no Real Madrid sendo substituído à torta à direita, em vez de ele ser titular absoluto. Mas isso não entra na cabeça do jogador, então fica difícil, realmente difícil de opinar sobre tudo isso. Mas e você, o que você acha, o que você pensa? É uma tomada de decisão boa por parte do Endrick e por um Lyon, uma liga francesa um pouco mais fácil do que as demais, isso talvez ajude ele a realmente se destacar e talvez possa realmente também ser convocado para a Copa do Mundo, que é talvez o grande desejo do jogador. E eu espero mesmo que o Endrick consiga se desenvolver no Leão rapidamente e também seja convocado, porque a seleção brasileira está precisando urgentemente de um centroavante e talvez o nome do nosso centroavante seja Endrick e finalmente o Ancelotti tire aquela bosta daquele Richarlison lá que ninguém aguenta mais. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!